Esse processo foi um percentual que foi concedido aos servidores militares, né, em 1993, e foi concedido de uma forma diferenciada para os servidores civis. E naquela época o Supremo entendeu que essa diferenciação violava a Constituição. Então concedeu administrativamente para os servidores do tribunal, através de uma instrução administrativa, esse percentual para todos os tribunais. Tendo em vista que o Supremo entendia que isso era um aumento geral e que tinha que ser estendido para os servidores dos tribunais, os servidores públicos federais começaram a entrar com ações pedindo também a extensão desse percentual para eles, uma vez que eles estavam enquadrados na mesma legislação. O processo foi proposto pelo sindicato, foi proposto a primeira vez em 1994, e a gente pedia naquela época que fosse aceita pelos tribunais a substituição processual do sindicato por toda a categoria. Por quê? Porque havia uma previsão, tanto na Constituição Federal, né, no artigo 8º, que fazia essa previsão da substituição processual, como na própria Lei 8.112. Só que naquela época o entendimento era que o sindicato não tinha essa representação, né, não podia fazer essa substituição da categoria como era o que a gente pretendia. Nós então entramos com recurso desse julgamento, primeiro julgamento que não aceitou o sindicato como substituto da categoria, mas optamos, 2 anos depois, tendo em vista que o julgamento não tinha sido realizado ainda, em propor uma segunda ação, que era uma ação já com as autorizações individuais, porque isso é que eles entendiam, que o sindicato podia sim propor uma ação coletiva, mas que ele precisava dessa autorização individual. Nós propusemos essa ação, ela foi julgada procedente, houve recurso para o tribunal e ele retornou em 2001. O processo retornando, nós então entramos na segunda fase do processo, que era o quê? Apurar quanto que cada um tem. Porque a sentença deferiu um percentual, então a gente tinha que apurar quanto que cada servidor tinha direito. Por quê? Porque em 1998, quando Fernando Henrique Cardoso já tinha reconhecido que tinha também que estender esse percentual para todo mundo, ele editou uma medida provisória, que depois foi transformada em lei, em que ele reconhecia o direito dos servidores àquele percentual. E mais, ele abriu a possibilidade de um acordo para ser pago em 7 anos. Então, vários servidores, muitos servidores, caindo mais ou menos nesse conto, né, do Fernando Henrique Cardoso, acabaram celebrando acordo com a administração. Nesse acordo, a União fez o cálculo de cada um, né, no caso de vocês, a Universidade Federal, e dividiu aquele valor em 14 parcelas, pagas 2 parcelas por ano. Sempre em agosto e dezembro. Sem juros e sem correção monetária, que é o que as pessoas teriam direito no processo judicial. Tendo em vista isso, nós tivemos que então primeiro fazer a separação entre quem teria ou quem não teria direito, seriam as pessoas que celebraram o acordo, então estariam fora da execução, e também quem já tinha recebido um percentual na época, porque ele não só reconheceu que devia, propôs acordo pelo passivo, né, que seria devido àquela data, mas concedeu um percentual também. Todos os servidores receberam em 98 um percentual a título de 28. Então, o que a gente ia apurar? Se o percentual que ele concedeu estava correto e, com base nesse percentual, ver qual seria a diferença de 93 até 2001, até 98, ou, eventualmente, daí para frente, caso ele não tivesse efetuado o pagamento correto. Fizemos o cálculo desse processo. A universidade, então, não concordou com o nosso valor. Falou que o nosso valor estava equivocado e então entrou com não é um recurso, na verdade é uma ação do réu contra o autor que existia na época, que hoje até nem existe mais, que chama embargos à execução. Nessa inicial dos embargos à execução, ela colocou todas as questões em que ela discordava dos valores que a gente estava executando. Como existiam 2 cálculos, o nosso e o cálculo da universidade, o juiz então determinou a realização de uma perícia contábil, que foi feita então por um perito judicial. O perito judicial então apurou os valores que seriam devidos individualmente a cada um dos servidores.
Como naquela época a universidade reconheceu que devia um valor, ela não negou, falou, olha, os servidores não têm direito a nada, ela falou, não, os servidores têm direito a um valor específico. Nós pedimos que naquela época fosse então requisitado aquele valor, porque aquele valor não tinha mais discussão, que é hoje o que a gente chama de parcela incontroversa. O juiz acolheu o nosso pedido, foram expedidas requisições de crédito, isso em 2002. A União tem um privilégio, né, a Fazenda Pública em geral, de só pagar através de um instrumento chamado precatório. Então foi expedido um precatório, que é uma ordem de pagamento para ser inclusa no orçamento, para ser paga no exercício seguinte. Por quê? Porque o governo tem necessariamente que, para pagar qualquer coisa, ter colocado esse valor no orçamento. Foi então incluído no orçamento de 2004 e foi efetivamente pago em 2004 um valor para todos os servidores. Esse valor inicial era exatamente o que a universidade reconhecia como devido, não o valor que a gente entendia que era devido para os servidores. Essa perícia que foi realizada apontou valores corretos para alguns servidores que a universidade tinha alegado, mas apurou também que alguns servidores ainda tinham valores a receber. Essa perícia foi acolhida pelo juiz, foi proferida uma sentença e a universidade recorreu para o tribunal. Esse recurso foi para o tribunal e o tribunal manteve, em última instância, o processo. Só que entre a subida do recurso e esse julgamento pelo tribunal, ocorreu, se não me engano, foi de 2006 até 2015.